É, bom, compartilhar aqui minha tela, tá certo? Para apresentar aqui os updates. Eu vou focar só nos updates que é de maior destaque, tá? Para a gente sincar aqui o que tem. E aí depois tem uma listona aqui maior para a gente ver, tá? Como vocês sabem, semana passada foi justamente a nossa hackathon. Então eu tô acumulando aqui updates de 2 semanas, tá? Então é por isso que tá essa listona maior. Mas fica aqui alguns pontos que a gente queria apresentar e eventualmente a gente traz até no Community Call aqui para vocês, tá? Bom, primeiras novidades aí do runtime. O Invoke agora é possível de ser usado em Function Context, que inclui loaders e actions, tá? E no Improved a gente teve o fato que agora o estado do site é persistido a cada 2 minutos quando você está usando um ambiente remoto. Então, eventualmente, um ambiente remoto ele pode crashar, isso pode gerar problemas, perder estado, tá? Então, a gente faz um autosave aí a cada 10 minutos, a gente diminui isso para 2 minutos. Mas há melhorias também nesse sentido de como é que a gente trata isso para evitar qualquer crash ou qualquer perda de dado. E tem um fixed aí sobre um render cache usando um hash, um revision ID, o state vary e também agora o deployment ID para cuidar de alguns casos de uso sobre atualizações em cima de um deploy flash. Bom, no apps eu queria reconhecer a Yuri e Lucas pelas contribuições da semana, tá? Então muitíssimo obrigado. A gente teve aí a adição de novos tips na widget. Então se você for em admin/widgets.ts, você vai puxar os tips como JSON Code, TypeScript Code, TextDiary, CSS Code, Call Input. Novidades aí do Anthropic que a gente está usando agora, o Tools, a possibilidade de você, do Anthropic, chamar ferramentas mais bem definidas, como suas funções mais bem definidas. Um fix aí que surgiu na própria Hackathon sobre a extensão HTMX para WebSocket. Lembrando que a HTMX ele tem um conjunto de extensões que pode ser bem útil para você implementar algumas funcionalidades novas, tá? Então fiquem atentos que o HTMX não é só aquilo que é apresentado no core, mas também pode ser enriquecido com as extensões. Records aí fixed rodando também agora no Windows, com LocalDB. Se vocês quiserem testar sections referred ou não referred, você pode usar o Deco FBT para isso, tá? É um carry stringzinho que você adiciona. Na Vtex, o loaded collections agora pode receber um term. Isso faz parte da tarefa que Tavan apresentou sobre Dynamic Options com loader, tá? No Wake, a contribuição de Lucas foi justamente impedir que o carrinho fosse reordenado quando a quantidade é alterada. No Header, a gente adicionou uma seção de exemplo, uma section de exemplo, né? E algumas melhorias e tratamentos aí, como é que é feita o tratamento de imagens, tá? Inclusive, esqueci esse revert aqui. Bom, no admin eu trouxe alguns highlights, mas o update completo vocês podem ver por aqui, tá? Eu queria destacar a nova PageSpeed Action, ou seja, a maneira que a gente puxa o PageSpeed e a visualização dele. Vocês agora conseguem ver cada componente que está impactando nesse PageSpeed. E em breve eu já posso antecipar isso, tá? Na manutenção do histórico desse PageSpeed aí. A outra coisa adicionada, a Tavano já apresentou, que foi esse autocomplete aí do Dynamic Options. E uma novidade é agora a seleção de tema na sidebar. Então, quando você estiver editando uma página, por exemplo, você pode especializar o tema daquela página. E ainda mantendo no editor de páginas a opção de Inspect, que permite que você possa interagir com a página que você está desenvolvendo, para inclusive testar aí algumas interações que podem surgir, tá? A gente melhorou a maneira que os spaces operam no admin. Então, se vocês olharem, isso está persistido, que era um problema que alguns usuários pediam antes, a maneira como a gente estava trabalhando com spaces. E eu tenho 3 regressões aqui, regressions que aconteceram. Então, se vocês não estão vendo essas features, ela foi uma atualização planejada, mas que é algo que a gente vai trabalhar para recuperar ou colocar de novo no admin ou uma funcionalidade equivalente, tá? Então é o status do build do Git, o remove the used by, e agora os projetos eles têm um tamanho de 15 caracteres até 15 limitados, tá? Mas, apesar desses serem os updates de destaque, eu chamo muita atenção do que foi feito aqui durante a semana, essas 2 semanas, tá? Então a gente teve muitos improvements e muitas fixes de bugs que vocês estão levantando, que estão trazendo para a comunidade. Eu acabei não colocando de destaque, tá? Mas vocês podem ver que a gente tem uma nova section library. Então ela tá bem legal e tá bem organizadazinha.
bem como o próprio settings deu uma alterada, então fica o convite para vocês darem uma olhada lá. E o Asset Library, que eu preciso até colocar aqui, eu removi por acidente, que é a maneira que você tem para poder trabalhar com as assets, né? Ou seja, conteúdo que você carrega aí no site.